Bem-vindos ao mês 6, o mês do compromisso. Compromisso com o outro, né? Se a gente pensar nesse mês frio, não quentinho com o outro. E compromisso com a gente mesmo. Compromisso aí do latim, né? Compromettere com, né? Prometer, né? Prometer com alguém, né? Então, com alguém, seja esse alguém o outro, seja esse alguém a gente mesmo. É importante quando a gente se compromete, a gente cumprir. O compromisso é uma obrigação, né? Então a gente cumprir aquilo, tanto para com o outro quanto para a gente mesmo, para que possamos ser confiáveis para o outro, né? Tanto quanto para a gente mesmo. Então, se comprometer verdadeiramente é a chave para uma vida de relevância, de realização, né? Então, não é somente a gente ter sorte, dinheiro, nascer talentoso, né? Ser a pessoa certa no momento certo, no lugar certo, com os amigos certos, né? Com muita vontade, né? Então, tem pessoas que têm isso? Tem sim, né? Que nascem super talentosas, que têm, né, mais sorte ou mais disposição para fazer alguma coisa. Tem gente que tem sim esses diferenciais, né? Mas se não houver compromisso, né, nem com todos esses diferenciais juntos as pessoas conseguem realizar alguma coisa. Agora tem pessoas que mesmo sem isso, né, comprometidas, elas conseguem realizar as coisas, atingir sucesso, né? Então assim, a sorte, né, quando a gente está muito comprometido, a gente consegue de alguma forma construir. Até não exatamente o talento, mas uma habilidade muito grande para uma coisa a gente consegue. A gente consegue formar redes, né, de mentorias, de amigos, de trabalho, né? A gente consegue criar o lugar certo e a hora certa quando a gente está comprometido, né? Então, o compromisso é de extrema importância quando a gente não tem, né, essa coisa já ganha, mas quando a gente tem também é de extrema importância, que senão a gente acaba sendo um talento desperdiçado. Mas o que é preciso para ter comprometimento, né? Primeira coisa é a autoconfiança. Se eu não acredito que é possível, por que eu vou me comprometer? E a autoconfiança é uma coisa construída, né? A gente não nasce com isso e nem sempre na nossa infância isso é criado, né? Então, se não foi, a gente tem que aprender a construir. A gente vai construindo conforme a gente vai fazendo as coisas. Vou me comprometendo, vou entendendo que eu sou capaz, porque vem o resultado através daquilo que eu me comprometi, realizei. Então aquilo vai me tornando forte, né, e seguro para assumir compromissos maiores, né? E assim eu vou seguindo. Lidar com conflitos, porque, né, quanto maiores os compromissos, mais conflitos vêm, né, dificuldades vão acontecer, mas se eu confiar o suficientemente em mim, eu consigo lidar com esses conflitos que com certeza vão aparecer. Ter metas claras e possíveis, né? Não adianta eu tentar atingir uma meta inatingível, né, que vai fazer eu desconfiar de mim. Então, se eu não conseguir algo porque não era conseguível, não era atingível, né, o que vai acontecer é que eu vou provavelmente duvidar da minha capacidade, né, e a partir disso eu vou duvidar de mim para fazer outras coisas que são atingíveis. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. A minha meta tem que ter sentido e ela tem que ser possível. Desenvolver potencial, né, para essas metas. Eu tenho uma ideia, eu sei o que eu quero, eu vou me comprometer com algo. O que eu preciso saber, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender para isso. Colaboração, que pessoas eu preciso ter comigo, né? Que pessoas eu preciso para me fortalecer, para me ensinar, eu preciso contratar alguém, alguma coisa, né? Quem que preciso ter comigo nessa caminhada? Né? A gente faz coisas sozinhas, até faz. Muita coisa a gente faz sozinho, mas normalmente são coisas menores, né? Quanto maiores aí nossos sonhos, nossos desejos, né, mais pessoas aí a gente acaba precisando envolver. E reforçar os acertos, né? Sempre, né, uma autoanálise aí, onde que a gente acertou, né, que a gente precisa continuar fazendo, e onde a gente errou, que a gente precisa corrigir. Não remoer erro, mas corrigir erro, né? E uma coisa, né, importantíssima aí, que é persistir, né? Quando a gente está comprometido, a gente precisa persistir. E persistir parece uma coisa extremamente difícil, né? E pode ser difícil, na verdade, se a gente não cumprir esses passos anteriores. Se a gente cumprir esses passos anteriores, persistir, na verdade, vai ser simplesmente o resultado aí do nosso compromisso. A gente vai se manter comprometido porque a gente está autoconfiante, está lidando com os conflitos, tem metas aí possíveis, está desenvolvendo potencial, está envolvido no nosso compromisso.
Na prática, então, uma pessoa comprometida, ela termina o que começa, desde que a gente comece ainda faça sentido, ou tenha sentido desde o começo, né? Mas considerando que tenha sentido, terminar o que começa, não deixa os outros sem resposta, nem que a resposta seja, olha, depois eu te respondo, ou tal dia eu te respondo. Fala de ideias, né? Fala de coisas, fala de soluções, não dos problemas, fala de fatos, não de pessoas. Não desiste facilmente das coisas, né? Se realmente a pessoa deixa de fazer alguma coisa, não é porque ela desistiu, é porque ela entendeu que não era possível aquilo ser feito, ou não era possível naquele momento. Não porque desistiu, muito menos facilmente. Cumprir tarefas, né, mesmo as mais chatas, que normalmente são as mais básicas para a gente fazer as coisas que a gente mais gosta, né, mas são necessárias. Dá atenção aos detalhes, né, tem detalhes aí de extrema importância para o todo. Muda ao invés de reclamar, né, reclamar, na verdade, é natural do ser humano, mas o grande problema da reclamação é que a reclamação não soluciona coisas. Ela pode ser um passo para solucionar. Então, se a gente faz uma reclamação e a partir disso busca a solução, ok. O problema da reclamação é a gente ficar naquela reclamação, ficar remoendo aquilo. Aí não serve para nada. Se a partir de uma reclamação a gente buscar uma solução, ok, né? E não justificar atos errados, né? Erros acontecem, mas a gente tem que corrigir os erros. Não ficar justificando, né? Justificar erro, né, não é uma correção de erros, né? A gente justificar nos erros, a gente continua no erro, continua cometendo. A gente precisa ou não cometer mais ou corrigir, né, quando for possível. Então, uma pessoa comprometida, ela é confiável, né? Tanto para o outro quanto a gente mesmo, né? Quando a gente pode confiar na gente mesmo. A autoconfiança que a gente falou agora há pouco. Uma pessoa comprometida, ela ou se ainda não ela será bem-sucedida. E na empresa, né? O que pode prejudicar o comprometimento? Não só na empresa, né? Na vida pessoal, na vida corporativa, na vida familiar, né? Então, o que pode prejudicar o comprometimento? Né? A gente está comprometido com o compromisso aí, né? A ausência de perspectiva, a gente está fazendo uma coisa, não sabe ver onde quer chegar, não sabe por que está fazendo, né? Então, isso faz a gente desconfiar, faz a gente não manter essa responsabilidade, né? Então, a gente tem que saber o porquê, né, para a gente conseguir traçar o como. Insatisfação pessoal ou profissional, né, com pessoas, instalações, salários, processos, né, isso pode ter um impacto grande no nosso comprometimento com as coisas, nosso compromisso também, né. A pressão excessiva, muitas vezes quando a gente fala em pressão excessiva em mundo corporativo, a gente pensa na pressão externa, mas tem também a pressão interna, né, o quanto a gente está pressionando que tem um efeito positivo para que a gente faça as coisas, o quanto a gente é pressionado que tem um efeito positivo e o quanto essa pressão é excessiva, né, no sentido de fazer a gente se perder e não de fazer a gente ser funcional. Doenças, né, físicas ou psicológicas, né, tem um impacto muito grande no quanto a gente consegue estar comprometido com algo, né? Então, quando a gente pensa em física, desde uma simples dor de cabeça, um dia que a gente está com muita dor de cabeça, a gente não consegue focar direito, não consegue fazer o que a gente tem que fazer, né? Não consegue cumprir nossos compromissos direito, mas isso fica muito óbvio. Né? Agora, uma doença psicológica que vem ao longo do tempo, que a gente às vezes acaba ou não percebendo, não se dando conta ou negando, né? Pode ganhar proporções maiores aí, pode ter maior dificuldade de ser aceita ou de ser percebida e pode ter um impacto grande, né? Então, doenças aí físicas ou psicológicas também têm impacto no quanto a gente se compromete com as coisas e precisam ser percebidas, cuidadas e tratadas. E também os problemas de relacionamento interpessoal, o quanto a gente consegue se comprometer com uma equipe que a gente tem problemas com essa equipe, né? Por isso que é importantíssimo que a gente não fique focando em pessoas, né? E nem em problemas, que a gente foque em soluções e em fatos. Porque se a gente for focar em pessoas, né, a nossa imaginação não tem limite, né, para o que a gente pode pensar sobre pessoas, elas pensarem sobre a gente pensar sobre o que elas pensam sobre a gente, e aí a gente está longe aí, né, de solucionar coisas, a gente vai muito facilmente se perder, né, e assim como, né, o nosso comprometimento, nosso compromisso com as coisas vai se perder também, né? Então é importante aí a gente entender isso, né, para pensar então, com quem que você quer contar? Com a pessoa comprometida
né, que você entende e vê que é comprometido ou não? Né? E por outro lado, quem você quer ser? A pessoa comprometida ou não? A pessoa que os outros podem contar ou não? A gente trouxe esse mês aí a analogia com o jogo de vôlei, né, que é praticamente um jogo da vida, né, que tem fundamentos, né, o saque, ataque, bloqueio, enfim, o jogo não existe sem, né, não existe vôlei sem os fundamentos do vôlei, assim como na vida, né, tem coisas na vida que a gente pode passar sem fazer que não, né, não vão fazer diferença. Agora tem coisas da vida que não tem como pular, né, você pode gostar, pode não gostar, pode querer, pode não querer, mas tem que ser feitas, né? Não são negociáveis, né? Então, a partir da aceitação dessas coisas, né? Então, aí vamos jogar o jogo da vida, né? O jogo da vida aí tem regras, né? Como no vôlei, né? Então, cada equipe aí no vôlei é composta por 12 jogadores, 6 titulares, 6 reservas, né? Você tá no titular, você tá no reserva, né? Você gosta dessas pessoas, você não gosta? Você gosta de quem tá no titular, você gosta de quem tá no reserva? Olha, essas 12 pessoas, elas têm um compromisso, né? Uma com a outra, com esse time, com o campeonato que elas estão, elas gostando ou não uma da outra, né? Elas querendo ou não, né, estar, né, nesse time, estar com a outra, elas precisam se respeitar, né? A partir do momento que elas escolhem estar naquele time, elas têm um compromisso, né? Uma com a outra e cada uma junta com esse time, tá? Então, né, muito acontece na vida da gente, no ambiente corporativo, no ambiente pessoal, né? É o nosso compromisso de ser o melhor possível, mesmo às vezes no ambiente, né, mais adverso possível. A partida é constituída aí, né, no vôlei de 3 a 5 sets, não tem tempo determinado, vence quem ganhar 3 sets primeiro, né? Então, na vida também a gente tem um monte de regrinhas que a gente não tem que seguir, né? Não tem muito como fazer. O set possui uma pontuação máxima de 25 pontos, né? Então a gente vai sempre medindo, né? E isso ajuda na autoconfiança. Eu não tô atingindo, como que eu preciso corrigir, o que eu preciso melhorar, né? Os jogadores da defesa não podem bloquear nem atacar, ou seja, estamos sujeitos a um sistema, né, que tem que ser respeitado, né, querendo ou não, gostando ou não, né, a gente pode criar alguns subsistemas mais nossos aí na vida, mas a gente tem sistemas maiores aí dos quais a gente faz parte, que se a gente quer estar no jogo, né, a gente tem que estar comprometido com ele. Quando a equipe adversária faz um ponto, tem um rodízio aí na equipe adversária em relação à posição dos atletas, né? No vôlei, aí de novo, como a nossa vida pessoal, profissional, né? As coisas vão mudando. Às vezes o máximo que a gente tenta é a gente criar essas mudanças. Nem sempre as mudanças vêm das nossas jogadas, né? Às vezes a mudança ela vem pela jogada dos adversários e a gente vai se adaptando a essas mudanças até que a gente possa realizar essas mudanças, né? Então, o jogo aí da vida, assim como o jogo de vôlei, ele é bastante dinâmico, a gente vai se posicionando, a gente vai atacando. E quanto mais comprometido e mais habilidoso a gente tiver pelo nosso compromisso, mais a gente vai forçando para que as posições aconteçam da forma como a gente gostaria. A bola é considerada fora quando atinge o solo fora da marcação da quadra, né? Então a gente pode marcar o ponto pra gente. Às vezes, né, a vida traz uma surpresa em que os outros marcam uma pontuação pra gente. A gente precisa aprender a aproveitar o melhor de tudo isso. E não se pode, parece óbvio, né? No vôlei, não se pode segurar a bola durante a partida, né? Se a gente pensar isso na nossa vida, né, simplesmente mostra não dá para ter controle de tudo. Mas também não podemos esquecer que a gente tem controle sobre bastante coisa aí na nossa vida. Não temos controle sobre tudo, mas, né, sobre o que a gente tem controle a gente não pode descuidar. A gente tem que estar comprometido. No geral, né, a menos que aconteça alguma coisa aí muito adversa, não é impossível, mas não é comum. No geral, o time mais comprometido vence. Vence o jogo, vence o campeonato. Em que posição da sua própria vida você quer estar? Qual time você quer estar? Como que você quer ser visto? Quanto mais as pessoas acreditam em alguma coisa, quanto mais elas se dedicam a ela, mais elas podem influenciar seu acontecimento. A gente não está falando de sorte,
A gente não tá falando de talento, a gente não tá falando de uma vontade muito forte. Quando a gente tá falando de dedicação, a gente tá falando de compromisso. Essa frase do Bernardinho traz aí pra gente a ideia do vôlei, né? E do quanto ele provou com as próprias conquistas dele dentro do vôlei, né? Que o comprometimento com o compromisso leva a gente a lugares bastante altos. Pessoal, no próximo mês aí vamos falar de balé ou de felicidade, né? Autorrealização e felicidade vem de abraçar os desafios e superá-los com determinação. Como que será que a gente vai falar de felicidade, né? Uma coisa que não parece muito palpável, né? Será que é possível a gente pensar na felicidade como algo alcançável? Aguarda a gente no próximo mês.